Oi, hoje eu quis trazer um vídeo diferente dos outros modelos de vídeo que eu tô acostumada a trazer aqui. Eu quero muito falar sobre uma coisa que tem acontecido na minha vida e eu acredito que, assim, falando sobre isso vai ser tipo uma terapia pra mim, sabe? Não só pra mim, mas pra como outras pessoas que estarão passando pela mesma situação, enfim. Acho que também isso vai fazer com que eu, sabe, entenda o que tá acontecendo na minha vida e consiga mudar um pouco o meu jeito de agir. E enquanto eu converso com você, eu vou passar uma coisa no meu rosto, porque eu só fiz uma skincare básica e eu vou, né, me produzir um pouquinho, porque acho que toda garota merece se sentir bonita. Eu tenho aqui algumas poucas coisas, porque meus produtos de beleza acabaram, então eu vou usar o que eu tenho. Eu tenho essa base aqui da Mary Kay, é muito boa, ela é bronze W100. Eu tenho um corretivo da Melu, que já tá acabando. Esse aqui é o número 10. Não, café 6, errei. Eu tenho uma outra base aqui da Ruby Rose. Eu vou testar ela porque eu passei ela uma vez só, então vou testar ela novamente. O que eu quero admitir pra vocês é que eu sou uma pessoa que ando procrastinando muito, e essa procrastinação eu tenho descoberto assim que ela vem não só como uma simples procrastinação, não, tem coisas por trás disso, e essas coisas por trás disso tem nome. E e no meu caso é o medo. Então, assim, é o medo e o cansaço também, né? O cansaço de me sentir presa em uma coisa que aparentemente é simples de resolver. Mas enfim, voltando ao que interessa, a procrastinação. No meu caso, eu sempre fui do tipo de pessoa que pensa assim: quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou dar continuidade em tal coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. O próprio canal do YouTube. Desde 2019, eu tenho um canal no YouTube. E, primeiramente, eu tinha esse canal para falar sobre estudo, né? Porque na época eu fazia vestibular para medicina. Então, minha vida era estudar, literalmente. Parei de criar conteúdo no Instagram, no YouTube. E pensei, bom, eu vou parar porque eu tenho mais o que fazer e isso não vai me dar futuro. Tipo assim, sempre colocando um empecilho naquilo que eu queria fazer. E uma dessas foi: eu não tenho um celular adequado para poder gravar vídeos bons. Enfim, em 2020, 2021, eu voltei a criar conteúdo e eu fazia coisas de artesanato, né? Eu arquivei muitos vídeos porque eram muito, assim, sei lá, muito constrangedores os meus vídeos. E aí, sempre assim, eu preciso de um microfone para fazer vídeo. Eu preciso de uma câmera boa para fazer vídeo. Eu preciso disso, preciso daquilo. Preciso que o meu quarto esteja perfeito para eu poder, sabe, ter um cenário bom. Enfim. E aí eu comecei a deixar isso pra lá e simplesmente viver minha vida, mas sempre pensando, poxa vida, eu queria tanto filmar isso, queria tanto fazer aquilo e tal. Então, assim, por mais que eu deixasse isso de lado, eu sempre estava pensando nisso, né? E essa é uma das minhas formas de procrastinar. É colocar empecilho em tudo que eu fizer. Tudo, 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 literalmente tudo. E isso também tem a ver com a faculdade, né? Porque depois que eu descobri que eu não queria fazer medicina, e enfim, foi um babado na minha vida. E eu comecei a cogitar fazer outro curso, né? Que é design gráfico. Só que isso desde 2021, 22. E desde então eu sempre adiei isso na minha vida. Eu preciso de um computador bom. Eu preciso pelo menos saber o básico para entrar na faculdade. E isso tá atrelado muito com o medo, né? O medo de conseguir fazer algo que eu quero e der certo.
o medo de entrar ou começar e dar errado, o medo de julgamento das pessoas, sabe? E essas coisas, assim, andam me travando muito, né? Bem menos do que antes, mas, assim, continuam me travando. E não é algo que eu quero carregar pra minha vida, porque, né, eu preciso entender que ninguém tem nada a ver com a minha vida, nada a ver com as minhas escolhas, nada a ver com o que eu faço. E, no final das contas, ninguém tá nem aí, né? Essa aqui é a grande verdade. Ninguém tá nem aí pelo que eu faço ou deixo de fazer. Ninguém liga, ninguém se importa. Mas o medo continua falando na minha cabeça, né? O medo de falhar, o medo de colocar muita expectativa e não dar em nada. Bom, e enfim, sabendo de todas essas coisas, né? Sabendo do meu medo, e do que vem me travando, eu sei que eu tenho perdido muitas oportunidades, né? Oportunidades de crescimento, não só em plataformas, mas assim, crescimento pessoal mesmo, sabe? E isso é o que me deixa mais frustrada ainda, porque eu sei que se eu tivesse feito algo e não tivesse parado, eu estaria em outra fase da minha vida. Então eu vivo pensando muito nisso. Nossa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse parado e não sei o que, eu estaria melhor do que estou hoje. Não que hoje eu esteja ruim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu entendo muitos privilégios que eu tenho, muitas bênçãos e, enfim. Mas tem momentos da minha vida que eu penso isso, entendeu? Que eu poderia estar melhor. E, enfim, todos os meus planos, né? Tudo que eu tenho, assim, para o futuro, meio que tudo isso tá travado porque eu simplesmente não consigo avançar. E esse medo que eu sinto, ele me faz pensar demais, me faz sentir demais. E é nisso que eu travo, sabe? Tipo, meu Deus, eu tô pensando muito sobre isso e tal. Como se, bum, minha cabeça explodisse assim e eu não conseguisse fazer literalmente mais nada da minha vida. A não ser ficar pensando sobre. Como se na minha cabeça tivesse um monte de portinhas, assim, e eu não tivesse coragem de abrir nenhuma, sabe? Por causa do medo. E dito tudo isso, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso estudar. Eu sei o que eu preciso, sabe, continuar fazendo em relação à arte, assim, em relação a voltar a fazer meus artesanatos de biscuit, de cerâmica. Porque nada disso é em vão, né? Se a gente tem um dom, se a gente é capaz de fazer, por que não fazer, sabe? Por que ficar com medo de sentir que você não vai dar conta, sendo que você sabe que você vai dar conta, sim. Como eu disse, desde 2021, mais ou menos, eu estudo. E agora, em 2025, eu comecei a faculdade. Então, assim, eu entendo também que, né, tudo na vida tem um propósito, tem um motivo. E eu sei que as coisas acontecem quando elas devem acontecer. Então, se não aconteceu antes, é porque não era pra acontecer. Mas eu dei o meu primeiro passo ali, que era de entrar na faculdade. Eu fico um pouco ansiosa em pensar que as provas estão chegando e trabalhos e afins. E eu fico um pouco, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas eu sei que eu vou dar conta, sabe? É uma coisa assim que de uns meses pra cá, por mais que eu esteja ainda procrastinando, por mais que eu ainda tenha medo, é algo que eu tô me desafiando a fazer. O que é? Mas é isso, né, gente? Eu comecei a dar meus primeiros passos. Inclusive, voltar a postar vídeo no YouTube é um grande passo que eu dei. Porque, como eu disse, eu sempre fiquei com o pé atrás, sabe? Do que, nossa, mas as pessoas vão achar que eu sou boba. Ai, sabe? Sempre pensando no que o outro vai falar. Sendo que isso pouco importa. E pouco importa também porque 100% das pessoas não estão nem aí, literalmente nem aí pelo que eu tô fazendo ou deixando de fazer. Eu não deixei de ter medo, só que acredito que dar esses passos me motiva um pouco mais a fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. E, gente, eu tenho certeza absoluta que boa parte da população hoje em dia passa por isso, sabe? E quem não passa tem, assim, uma cabeça maravilhosa, né?
Porque o mundo onde a gente vive hoje em dia, ele diz pra gente como a gente deve ser, sabe? O que a gente deve pensar, o que a gente deve fazer. De uma pressão, sabe? Uma pressão social. Poxa, eu tô na casa dos 20. Então, assim, nossa, eu preciso, sabe? Começar a ter minha casa. Eu preciso começar a ter isso e aquilo. Eu preciso, sei lá, dirigir. Né? Eu preciso tirar minha carta. Então, tudo isso veio de uma pressão social também. Falar sobre isso aqui, né, publicamente, pra vocês, é uma forma de eu me comprometer, né? Me comprometer a continuar estudando, me comprometer a continuar postando vídeos aqui, por mais que, assim, eu olhe e fale, meu Deus, não tá perfeito, tá tudo bem errar, tá tudo bem, sabe? Porque tudo isso, no final das contas, faz a gente crescer. Nossa, cheirei pó agora. Não, pera. Eu gosto desse tipo de troca, onde a gente conversa, onde a gente se ajuda. E eu sempre... Recentemente eu li um livro muito legal que se chama Biblioteca da Meia-Noite. E isso me fez pensar muito sobre a minha vida. Porque por mais que a gente fique idealizando outras possibilidades de vida, essa é a vida que eu vivo. Então é isso que eu tenho que conviver hoje, sabe? E nada me impede de fazer dar certo aquilo que eu quero que dê certo. A única barreira entre eu e chegar até onde eu quero sou eu mesma. Literalmente, eu mesma. Eu vou terminar minha maquiagem e a gente já se vê logo, logo. Acabei esquecendo de mostrar uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é esse gloss da Ash Glam. Ela é da Cherry Glam. E assim, eu comprei ele. Eu pensei, meu Deus, que gloss maravilhoso. E ele realmente é um gloss maravilhoso. Olha. Só que esse gloss tem um grande defeito. Ele acaba muito rápido. Tipo, você faz assim, né? E aí o gloss subia. Eu acho que eu usei ele umas 6 vezes. Minto, eu usei mais de 6. Mas assim, foi muito pouco. E ele acabou. Acabou, simplesmente acabou. Mas a tampinha dele é assim. Ele é maravilhoso. E ele dá uma ardidinha na boca, sabe? Então, quando eu conseguir, eu vou comprar outro desse. Eu super recomendo esse gloss pra quem gosta de uma coisa mais, assim, não muito, sabe? Não muito aparente, mas sabe que tá com alguma coisa na boca. Ele tá sujo. Esse gloss, ele é perfeito. Muito, muito, muito bom.